I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Ink Connect. Meu nome é Priscila Ribeiro e eu sou a host desse episódio. Eu sou a Ana Vitória, co-host desse episódio, que junto com a Pri, faço parte do Ink Strategy, o trio que dá vida à Ink Connect. E como toda história precisa de um bom começo, com a nossa não seria diferente. Por isso, chamamos um convidado muito especial para participar hoje do Ink Connect. Uma pessoa que está completamente conectada ao nosso universo. Pedro Ivo Brito, seja bem-vindo ao Ink Connect. Gente, tô até com frio na barriga de começar isso com vocês aqui, porque realmente é isso. Toda boa história, ela tem um começo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sim, e pra gente é muito bom ter você aqui. O Pedro, nós já nos conhecemos há muito tempo e desde que eu te conheço, você é uma pessoa que tem esse lance da criatividade, assim, nativa em você. O Pedro Ivo, ele é conhecido como PIB. Ele é o criador do primeiro clube criativo do país, a Club. E ele é o responsável por narrativas de marcas, assim, à prova de balas. Então, a gente realmente gostaria de trazer o Pedro aqui para falar um pouco mais sobre storytelling, que é o nosso tema do primeiro episódio. Para mim, storytelling é a base de tudo. Eu acredito que uma boa história ela pode ser muito, muito, muito estratégica para criar narrativas que vão tornar a identidade de marcas muito mais fortes. Sim, para mim também storytelling é uma oportunidade única de levar o consumidor da sua marca pela sua história. E nesse mundo hoje, né, que a gente está constantemente brigando por atenção, storytelling é uma ferramenta que pode ser muito poderosa para conectar com o seu consumidor e para trazer algo novo contado por você. Exatamente, que é esse ponto desse fio condutor, né? Eu acho que é a base, vocês falam muito de estratégia, né? Eu falo muito de storytelling, que eu acho que uma frente não vive sem a outra. Então eu acho isso muito, muito bacana, tudo que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse episódio. Sim, e você, na sua empresa, trabalha muito com branding, isso é algo muito vivo, e eu queria entender como que você usa o storytelling para criar o branding dessas marcas que hoje são seus clientes. Eu acho que o storytelling, ele é... Hoje em dia fala-se muito, né? Tem que ter um storytelling, tem que ter um storytelling. Então as pessoas saem correndo, querendo criar uma narrativa, né? Muitas marcas lá atrás, no passado, cases que foram aí, vieram à tona, que as histórias não eram verídicas, não eram verdadeiras, porque a pessoa a marca se sentia que era uma necessidade inventar uma história. E eu acho que o storytelling não é uma invenção, ele é uma verdade. E quanto mais verdadeira, quanto mais próxima essa história for do seu público, quando dá esse match mesmo, eu acho que é aí que é o grande poder mesmo do storytelling. No final das contas, assim, é um ponto de vista, né? A forma de você trazer o seu posicionamento para a vida. Para mim, teve um exemplo grande que, inclusive, eu acabei de trazer para o meu Instagram essa análise, que acabou de acontecer o Vogue World Fashion e também acabou de acontecer o desfile da Victoria's Secret. O Vogue World Fashion, assim, por si só, era cinema, era storytelling. Enquanto a Victoria's Secret fez mais do mesmo. Se você colocar cenas do último desfile ou de 2 anos atrás, tirando que agora finalmente eles têm diversidade, é a mesma coisa. Porque faltou storytelling. Então, assim, Pedro, você pode contar algum caso interessante de como o storytelling mudou, assim, o caminho de uma marca? Eu acho que assim, eu me coloco muito como esse storyteller na minha vida pessoal, né? Eu acho que antes de falar de marcas, eu trago muito isso na minha bagagem como pessoa mesmo, né? Então, tudo pra mim, eu tinha que saber o porquê que eu estava fazendo aquilo. Desde criança mesmo. O porquê que eu estava começando uma brincadeira ou alguma coisa que eu estava criando ali naquele momento, mais ali do início, né? E o que a gente vai fazer, que é muito... Até a hora que eu cheguei aqui no estúdio, eu vi do Sinek, que eu acho que do começar por
porquê, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que me doutrina desde criança, de saber onde eu quero chegar, onde eu quero levar isso, qual que é essa narrativa que eu vou trazer, para depois eu identificando quais personagens eu vou trazer para essa cena, qual que é esse background que eu preciso para criar essa narrativa, né? Quais as ferramentas que eu preciso, seja a estratégia, seja a parte do branding e tudo mais. Então aí a coisa vai ficando mais robusta conforme vai passando o tempo. E quando a gente traz isso para esse universo de marcas, que eu tenho 13 anos aí de histórias construindo narrativas para marcas, acontece dessa maneira. Eu acho que o bom branding, o bom profissional, ele tem uma escuta ativa, ele conversa. E é nas entrelinhas que a gente pega algumas nuances. Então, por exemplo, você senta com uma empresa muito grande. A pessoa, quando você traz algumas perguntas sobre a marca, aquele modelo de briefing, ele nunca vai trazer o ponto-chave, o ponto da diferenciação. Ele fala mais do mesmo que ele já está acostumado a trabalhar. Eu acho que é aí que a gente, né, traz um diferencial quando a gente traz essas narrativas para grandes marcas, que, né, a gente já falou de Rappi, Magalu, Ambev, que é essa questão de trazer esse outro olhar. Vamos ter um tom investigativo de entender mais sobre a sua marca. Me conta mais. Por que você começou esse processo? Onde você quer chegar com a sua marca? Me conta uma curiosidade sobre você. Me conta algo que deu errado na sua marca. Que a gente sempre, né, vai pro lado do onde deu tudo certo. Não, vamos olhar um outro lado também. Sim. E nesse processo criativo, você identifica que as marcas não têm ainda uma história ou que elas já têm uma história, mas elas ainda não sabem como contar, em que forma contar, externalizar isso? Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma bagagem. Se é boa, se não é, aí eu acho que é muito do nosso papel de entender o que a gente extrai do melhor ali. E volto a reforçar isso. Nunca inventar algo. Nada que é uma inverdade. E sim, como que eu aproveito disso para realmente trazer isso à tona, né? Hoje em dia, tem muitas marcas que trazem muito a superação, como essa válvula do drama, né? Para essa história. Eu gosto sempre de ir pro lado assim, se tem superação ou não, eu preciso entender qual que é um ponto de virada ali para essa narrativa. Qual que vai ser esse diferencial que o seu público, que isso também é muito importante, o seu público vai estar interessado. Porque às vezes a história é muito boa, mas não tá ligada com o público que você quer atingir. Então a gente tem que sempre trazer esse fator de equalizar essas narrativas. E nem sempre é superação, né? Tem vários insights interessantes por aí. É que muitas vezes, para mim, as marcas se apegam a certos modelos, achando que é uma receita de bolo, quando na verdade não é. E que eu olho muito, não sei se vocês têm essa visão, eu sou muito crítico, né, com relação, no bom sentido, tá? Com relação a essas narrativas que a gente tem no mercado. Se você para e pensa em todos os empreendedores de sucesso hoje, todos passaram por momentos muito difíceis e tal, que isso linka com o público que eles querem atingir, dessa superação e tal. Mas eu acho que a gente pode olhar, a gente pode trazer tantos outros ativos para ter a diferenciação também dentro da sua narrativa, que não para não ficar mais do mesmo. Então essa é até uma recomendação aí para quem está assistindo a gente de tipo, se questionar de qual é o meu diferencial. Sim, concordo. A gente tem falado muito disso entre nós, que às vezes a gente sente que os próprios donos ali, as pessoas, os fundadores da marca, eles sabem a essência deles, mas eles têm uma dificuldade muito grande de externalizar isso, as palavras certas, a narrativa certa, né? Eu acho que aí o dom da palavra ajuda muito, né, Pedro? Onde você busca a inspiração? Você lê muito, você assiste muitas coisas? Conta mais pra gente. A coisa que eu mais gosto de fazer com absolutamente todos os meus clientes é uma parte de imersão. É um começo ali de parceria, onde eu quase peço para ficar na casa do cara para ver o que está acontecendo ali na vida dele, fora dos bastidores. Porque é isso, numa mesa, numa sala de reunião, eu conto só algumas partes. Eu conto só o que eu acho da minha marca. Eu falo que assim, quando chega alguém e fala assim, não, porque o meu produto é muito bom, o meu serviço é muito bom, só falta mesmo a gente fazer o marketing e tal, né? Eu falo assim, cara, mas isso daí não é diferencial nenhum, porque assim, produto bom, uma entrega boa é o mínimo que você está fazendo.
É o mínimo. Tem muito produto Tem bom por aí. muito produto bom. Por que vai escolher você? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que... E onde a gente acha esses diferenciais? Não é somente perguntando, mas é realmente essa coisa, esse tom que eu até brinquei aqui, é investigativo. Da pergunta, fala com pessoas que, por exemplo, uma estratégia que eu uso muito com os nossos clientes, falar com pessoas que já compraram seu produto e não gostaram. Com certeza. Essas pessoas, elas têm um poder, elas têm uma visão sobre o seu negócio muito melhor do que alguém que gosta muito do seu produto, ou te conhece, ou é seu amigo, ou qualquer coisa do tipo. Não, e é interessante porque você ouvir a voz do consumidor te dá essa perspectiva real do que tá chamando a atenção sobre a sua história, sobre os seus diferenciais. Você tem alguma experiência para compartilhar, assim, de quando... do lado do cliente, quando a história é bem contada, a narrativa é muito forte, isso bate diferente? Eu falo assim que nesses 13 anos aí que eu tenho de trajetória à frente de construção de branding e tudo mais, tem 2 episódios que eu sempre falo deles, que eu falo assim, olha, a gente conseguiu criar marca de papel e de água contando diferenciais. Então, ou seja, commodity, o mais commodity do mundo, né? Uhum. Então a gente consegue falar de qualquer coisa. E tem um caso que eu gosto muito, esses dois vou trazer aqui, que é o da água na caixa. Então, a água na caixa é uma água que vem na caixa. E a hora que a gente foi dar o nome, água na caixa, né? A gente vai por um lado comum. Porque hoje, o comum, ele já se torna diferente. Porque tá todo mundo querendo seguir uma receita. Então, tudo que você traz de uma contra-regra já vai gerando essa afetividade, né? Nossa, olha que caras malucos, né? E no final do dia, é água. Numa embalagem muito bonita, num layout muito bonito, num design muito autoral também, né? Porque a gente queria muito isso. É água. E eu vou estar numa gôndola com outras águas. Eu preciso chamar a atenção e eu preciso falar assim, todas aqui são água, mas eu tô estampado no meu rótulo que eu sou água. Então, me leva. Então, tem um convite ali também dentro dessa narrativa que a gente traz até no próprio design. E era também um desafio, né, eu imagino, porque era uma embalagem completamente nova e disruptiva ali naquela gôndola. Você tinha, inclusive, explicar de uma forma bem simples que você era água, né? Isso, não sou leite, sou água. Sou água. Não sou isso, sou água. Então tem que ficar muito martelando isso na cabeça das pessoas. E igual a gente falou aqui, não é só no nome, não é só na embalagem, não é só no logo, é no todo, é no composto de comunicação dessa marca. Uhum. É curioso isso, porque às vezes as marcas elas têm a percepção de que elas precisam manter ali o storytelling delas forte em algum ponto de contato, no digital, por exemplo. E às vezes acabam se perdendo porque o storytelling ele tem que estar presente em todos os pontos de contato. Por exemplo, na embalagem. Começa por aí, né? Que é onde você está vendo o produto ali na gôndola. Eu acho que hoje o marketing como um todo, né? Como as pessoas gostam de generalizar, existe... graças a Deus está caindo por terra isso, mas assim, as regras do marketing, cara, depende muito do seu produto, do seu público, né? O bom e velho marketing, né? Ele tem que estar ganhando espaço novamente entenda o seu produto, entenda o seu público e você não tem que nada. Isso é até uma frase do meu terapeuta. Ele fala, você não tem que nada. Seria melhor que... Então é você trazer muito isso. O que é melhor para eu fazer para a marca ali naquela hora? E essa coisa do storytelling e tal, as pessoas querem preencher bloquinhos, né? Qual o meu storytelling? Check. Checklist. Qual a minha rede social? Check. Cara, mas você já parou para pensar... vou trazer uma aqui à tona. As marcas, em determinado momento, falam assim, eu tenho que fazer TikTok. Mas por quê? Me conta... Aí entra também o storytelling. Me conta o porquê, me convença que você tem, que aí eu vou falar, vamos ou não vamos. Ah, não, porque tá todo mundo lá. Quem é todo mundo? O seu público tá lá? Você sabe se o seu público consome? Pô, consome? Então vamos fazer isso da melhor maneira. Mas é essa sensibilidade do entender. Como que a gente faz isso? Conversando. É imersão. É imersão todos os dias. E esse checklist, para mim, assim, é um grande erro que muitas empresas têm quando você não tem uma estratégia de marketing. Você acha que você precisa estar lá. E aí, umas vezes, você está gastando rios de dinheiro em uma rede social que, no final das contas, o seu público nem tá lá. Que não faz sentido nenhum desistir. Mas, enfim, assim, poderia falar 1000 exemplos sobre isso, porque a gente está vendo muito na prática agora com a Ink. E aí, eu queria só voltar
Porque naquela hora eu te cortei e você ia contar mais um caso. Se você puder voltar. Um outro caso é da Suzano, né? Tá. Então a gente tá falando de report, o papel. Né? E eles estavam fazendo, a gente estava fazendo parte do processo de rebranding deles, uma marca que está há anos no mercado, é papel, tem todas as casas, todos os escritórios, né? Tá sempre ali, você sabe que é, quando você vê principalmente o logo, você fala, conheço. E a gente tinha esse desafio de reposicionar isso, fazer ele ficar mais lembrado, não só comprar, mas lembrado, criar uma narrativa para vender papel. Foi aí que a gente criou uma narrativa de qual o papel do seu papel. Então, esse papel que está ali todo o tempo, na sua impressora, na sua gaveta e tudo mais, ele vai ser responsável por um contrato que você vai fechar, ele vai ser responsável ele foi responsável pela sua certidão de nascimento, ele foi responsável pelo seu casamento. Então, trazer essas narrativas para um tom, não é nem só emocional, mas para você trazer essa importância que, nossa, esse papel tem sim na minha vida. Ele tem um papel literalmente muito importante na minha vida. É provocativo. É provocativo. É aquela hora que você parece que cai uma ficha, né? Eu acho que o bom storytelling é isso, né? A hora que tem aquela virada de chave, você fala, cara, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Sabe Quando ele te toca. Aquela coisa do... Vamos pro mais básico. Quando você percebe que o logo do Carrefour é um C, na verdade, vira um... Tipo... Total. Muda a sua vida. Muda a sua vida. Muda a sua Você vida. nunca mais vai olhar essa marca da mesma maneira. Olha que poder que tem isso. E até pegando e comparando os dois cases que você contou, que você considera que é mais complexo? É já criar uma narrativa desde o começo da marca, ou depois de uma marca já consolidada ter que se reposicionar com um novo storytelling e com uma nova narrativa? Eu acho que é um organismo vivo. Eu acho que um não vive sem o outro. Eu acho que falo sempre isso, que a estratégia é muito esse esqueleto, né? Esse por trás da marca, é muito esse esqueleto que vai deixar parar de pé. E o storytelling é a pele. É o que você vai enxergar, que você vai ver. Um não vive sem o outro. Porque também tem muito isso, né? Às vezes tem algumas narrativas que são muito boas e que ela cai por terra porque ela não tinha uma boa estratégia, ou ela não era verdadeira, ou ela foi uma grande mentira, né? Acho que agora com o advento de redes sociais e tudo mais, a gente tem muito isso, né? Os advogados de marcas, né? Tipo... que pega muito esse por trás. Vamos ver realmente se isso estava acontecendo mesmo. Eu tenho um caso que foi muito emblemático para mim, então acho que eu aprendi isso desde o começo, que foi meu tema do meu TCC, que era uma marca naquela época muito, muito expressiva dentro da gastronomia, enfim, não vou revelar a marca, né? Fala depois pra gente. Depois eu revelo. Fala depois pra gente. Talvez vocês vão pegar aqui. E a gente estava muito encantado pela marca, fazendo esse trabalho, indo atrás e trazendo muitas ideias para essa marca, inclusive ideias que eles pegaram e eles aplicaram no dia a dia. Mas o que acontece? Aquela história que eles contaram pra gente era uma grande mentira. E a internet estava nascendo ali. E as pessoas pegaram essa mentira. A marca acabou. Hoje não existe mais. Exatamente por isso. Porque as pessoas também... Se você fala que é igual a gente quando está assistindo uma série e é baseada em fatos reais. Eu brinco que eles colocam isso do começo para você assistir com outro olhar. Com certeza. É o gancho. É o gancho. E quando você descobre que tudo aquilo era uma mentira, você fala, cara, eu não quero participar desta mentira. Você já não acredita em mais nada. Por mais que essa marca seja muito boa, tipo, eu não acredito na tabela nutricional. Claro. Entendeu? Então, eu acho que o poder também tá muito aí, por isso que a gente tem que saber usar. Não Sim. é ter, é saber usar. Storytelling, ele transmite esse efeito contínuo. Ele não morre. A história, ela não tem começo, meio e fim. É isso. Minha história é essa, acabou, tchau. Vou ficar aqui só olhando meus números crescerem, tá tudo certo. Não. Ele é uma constante. Igual eu brinco também sempre do branding, né? Que é uma frente que a gente... Né, o nosso core business. Que eu não posso parar ele assim que eu apresento uma identidade visual. Ele tem que ter uma constante. Ele tem que ser vivo. É um organismo realmente vivo. E junto com essa parte estratégica de vocês, é o que faz parar de pé. É verdade. Com certeza. E tem alguma história de alguma marca que te tocou e que talvez até transformou a sua forma de contar histórias?
Eu acho que uma marca que... isso que eu contei do meu próprio TCC foi muito emblemático para mim, que é assim, mais do que a gente saber o que a gente quer fazer, é a gente aprender também com erros, né? E eu olhei para isso e falei, cara, isso aqui não foi legal. Não foi legal. Eu lembro que na época eu me senti penalizado por aquilo, porque a pessoa, os sócios, a gente tinha uma proximidade, eles mentiram pra gente numa reunião de... Sabe uma coisa que você sente, você leva pro seu íntimo mesmo, né? Foi contra a gente. Eu acho que então isso foi uma coisa que me calejou no bom sentido para nunca levar isso adiante. Sim, e é curioso porque no fim, o seu storytelling ele tem que representar ou externalizar aquilo que essencialmente a sua marca é. Porque senão você vai criar uma história que depois você não vai conseguir sustentar com a sua entrega, ou do seu produto, ou do seu serviço. Chega uma hora que ela é findável. E nessa hora você faz o quê? Você inventa uma nova história? Você inventa uma nova temporada, um novo capítulo? Que muitas marcas, isso é um fato que acontece, elas mudam o produto, elas mudam a identidade visual, o segmento... Exatamente por isso, porque ela não consegue dar vazão a essa narrativa. Mas elas vão se desconectando do seu propósito. É aquele momento que você olha e fala assim, nossa, essa marca era tão famosa. Nossa, eu achava essa marca incrível. Talvez outras pessoas achem essa marca incrível, mas quando você olha para o lado e ninguém mais acha incrível, você fala, ué, o que aconteceu aqui? Por isso que é importante ter o fundamento muito bem feito, né? Qual que é o posicionamento dessa marca? Que tem que ser muito conectado a uma verdade do consumidor, a um insight muito forte, para que ele possa ser sustentado ao longo do tempo. Histórias evoluem, mas a essência tem que ser muito forte e verdadeira. Muda. Exato. E como eu falo, toda boa história, ela não é um monólogo. Não é só eu falando da marca. Eu tenho que convidar pessoas para entrarem em cena e talvez saírem de cena, tá tudo bem. A gente não ter mais aquele cliente. Às vezes ele tá num outro momento de vida, com outros objetivos de vida. Tá tudo certo. Esse desconectar de alguns personagens. Desde que, pautado nessa estratégia, você já tem essa visão de quem são os novos personagens para essa narrativa. Então eu sempre falo que tem que ser uma conversa da marca. E ela convidar outras pessoas a fazerem parte, que é o movimento que a gente vê com os influenciadores, né? O advento dos influenciadores, eles nasceram aí, né? Pessoas para falar também da minha marca. Com certeza, expandir esse universo da marca, né? Tem um grande mentor meu, que inclusive tem um podcast com ele, que a gente fala muito disso, de por que as empresas, em determinado momento, não conseguiram mais falar delas e elas precisaram chamar gente para falar. Porque em determinado momento, acho que até hoje isso, tem empresas que elas não falam nada, elas só deixam na mão de influenciador. E com a força da internet também, as pessoas querem falar. Hoje todos somos influenciadores, porque você influencia a rede que está em volta de você. E todo mundo quer colocar a palavra deles também, trazer o seu storytelling. Então, assim, você vê que no final das contas, pessoas que não se denominam influenciadores ou nem são, também estão querendo falar sobre produtos e colocar o ponto de vista deles ali. E aí que uma marca consegue também se expandir, né? Exatamente. Eu acho que assim, mas aí entra também da sensibilidade da marca. Dela entender o fio ali do que ela quer, do que ela tem já planejado de informação, de estratégia mesmo, de planos futuros, de novas frentes de negócio. Então, eu acho que é o papel de vocês. Sim. Aí à frente dessas marcas. Com certeza. Como que esse fundamento está muito bem feito também para as pessoas quererem falar sobre você, né? E quando forem falar, o que vão falar sobre você? Tem marcas que têm posicionamento muito forte na nossa cabeça. Não, e eu acho que é isso, assim, se você tiver uma história muito forte, muito consistente, o que vão falar de você é só reflexo do que o que você já está falando sobre você. Não vai ser algo diferente, né? Não, vão replicar a sua mensagem. Então, no final das contas, né, os seus consumidores são veículos de mídia também para as marcas. Sim. Pensando nesse ponto de vista. E se o seu consumidor está contando uma história diferente, você precisa parar para ouvir ele. Porque tem alguma quebra aí nessa corrente que tem que ser investigada. Eu sempre trago a analogia, quando vai falar de storytelling, de um conto, né? Então, um livro de conto. Você tem ali um narrador, que é essa marca.
que é quem vai direcionar, quem vai embalar essa história. Até todo sempre, esperamos, né? E você tem esses personagens. Quem traz esses personagens é esse narrador. Mas a gente vê muito que as marcas estão se colocando no lugar de um coadjuvante. Ela fica muito ali. E é a hora que, assim, por exemplo, um influenciador, ele sabe mais da sua marca do que você. Ele tá falando mais da sua marca e a marca vira a marca do fulano. Ele tá ouvindo, inclusive, os seguidores deles, que a marca não tá ouvindo. Exato. Ele tá ouvindo os consumidores da marca. Ele tá trocando. E isso hoje é um clássico no mercado, né? De erros, até, né? Não façam isso. Não deixem as pessoas falarem... Fala também, tanto quanto. Não tô falando que é uma competição, mas é uma construção. Sim. Esse narrador, ele tem esse papel de embalar a narrativa, de direcionar. Às vezes ela vai sair fora do eixo, você tem que voltar para ela, porque aí é o ponto que você... Centralizando isso, você como marca, né, como diretor de marketing e tudo mais, você tem o papel de estar com esse poder na sua mão. Né? Então, às vezes, o influenciador, eu tô trazendo o influenciador como esse personagem, mas a gente tem tantos outros, fez alguma coisa que não pegou bem para ele e isso vai respingar na marca. Você como um narrador, você já sabe para onde você vai levar. Independente dessa pessoa. Então, essa gestão de crise também, é muito importante. Sim. Mas Porque a gente sempre começa uma história pensando num final feliz. Com né? certeza. Sim, mas aí eu fico até me perguntando, se a gente olhar para até o cenário digital, eu entendo que ele tem mais essa agilidade e as marcas estão buscando incessantemente um espaço ali para falar com o consumidor. Será que as marcas, às vezes, elas até não se perdem na história delas, na essência delas, na narrativa delas, de tentar buscar incessantemente essa atenção? O tempo inteiro, esse imediatismo de eu preciso aparecer, e aí acaba se desconectando um pouco? Isso é um excelente ponto, porque hoje, com rede social, você quer estar dentro de todos os assuntos. Você não para e pensa e fala assim, esse assunto faz parte da minha história ou não faz? Essa pessoa faz parte da minha história ou não faz? Esse fator de discriminar, né, de roteirizar o que eu quero e também o que eu não quero, ele é muito importante. Porque às vezes assim, hoje é dia de... Vou trazer hoje é dia da árvore. Cara, eu falo de sustentabilidade, eu preciso estar dentro dessa narrativa. Eu preciso puxar isso como uma narrativa só para eu estar realmente dando o check ali nesse conteúdo? Não preciso. Ou preciso, então eu vou de cabeça. Mas eu já tenho isso planejado, eu já sei o que eu vou fazer. E será que, por exemplo, essas ferramentas de inteligência artificial que tem disponíveis hoje, elas não estão favorecendo as marcas a se perderem um pouco? Porque elas acabam te dando alguns insights que são comuns para todas as marcas. Então, será que isso poderia estar prejudicando também nesse sentido? Totalmente. Acho que é o ponto central aqui de tudo que a gente está falando. Essa sensibilidade, a inteligência artificial ainda não tem. Se é que um dia vai ter, né? Não saberemos, não sabemos. Mas eu acho que aí também está esse diferencial. Esse detalhe que só você ali, em uma reunião, com o fundador, com o CEO, com o diretor de marketing, vai conseguir extrair. Nenhuma IA vai conseguir extrair exatamente isso que você, com a sua sensibilidade, seu grau de interesse e de conhecimento sobre aquele assunto, vai extrair. Sim, sem dúvida. E aí eu acho que é aquilo, né? Eu acho que podem ser usadas de uma forma muito positiva, porque tem ajudado muitas marcas, mas eu acho que ainda não chegou nesse nível que a gente deseja da percepção humana de continuar uma história forte. Porque, no final das contas, a curadoria tem que ser nossa. Sabe, eu acho que assim, a inteligência artificial, ela vai te ajudar a construir algo, mas a curadoria tem que vir de você. A inteligência tem que vir da gente. A criatividade tem que vir do humano. Porque o IA não é criativo. Não é, e é o famoso linkar pontos. O ser humano tem muito essa tendência, né? Porque você é uma bagagem que está sendo construída a todo momento. Né? Então, a gente tem também esse efeito contínuo, né? O seu repertório, ele é contínuo. E quando você chega, senta... Eu estou trazendo muito isso para uma mesa de reunião, porque é um lugar onde fala-se muito disso, né?
e linka um ponto de algo que você viu ontem na TV com algo que está acontecendo hoje, que é algo que vai ser uma tendência com a sensibilidade da narrativa que essa pessoa que está na sua frente traz. Quando você linka todos esses pontos, dá aquele boom criativo mesmo, né? Que é caiu a ficha, é a sacada, né? Como a gente, Sim. criativos, né? A gente brinca, é a sacada. Olha que sacada boa. A sacada não vem do IA. A sacada não vem do IA. Vem da gente. Vem da gente. Aí, gente, eu sou apaixonado. Eu uso, né, trocentas ferramentas de inteligência artificial para muitas coisas, tá? Mas ela é um direcional. Ela é uma ferramenta para a construção do storytelling. O storytelling, e eu sou da velha guarda, sou old school. Eu escrevo. Eu gosto de escrever, eu gosto de rascunhar, eu gosto de jogar fora. O ato de riscar, para mim, é um ato muito poderoso para essa imersão na marca. Porque eu já sei o que eu não quero. O não, ele é muito importante. Com certeza. Não é só onde eu quero chegar, onde eu quero... Igual eu falei, todo mundo começa uma história pensando no final feliz. Todo mundo quer isso. Né? Quem não quer, né? Mas a gente tem que saber o que é, quem são os vilões da nossa história. Quem são onde eu posso encontrar problemas que eu já vou ter isso traçado. O bom e velha matriz SWOT, nessa hora, maravilhosa. 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 Eu também. Eu sou uma grande fã. E sabe, eu queria escutar um pouco de você, assim, da sua percepção. O seu clube, ele atende diversas marcas. E vocês têm tantas ações de branding, quanto de criação de narrativa mesmo. Eu queria entender se o cliente de vocês traz um pouco, assim, de... querer entender como que essa parte de branding, storytelling, narrativas vai ajudar a impactar no negócio deles. Eles começam... Porque hoje as empresas querem performance. Então, assim, como que você conecta essa parte linda e criativa de contar boas histórias com isso vai melhorar o seu negócio, isso vai melhorar a sua performance? Vou voltar à analogia do conto. Quando isso se torna famoso. Quando as pessoas começam a já ter essa... atratividade. Quando as pessoas já sabem um pouco dessa história. É aquela hora que você senta numa roda e você começa a conversar de um filme, a pessoa fala, eu nem sei o nome, mas eu já assisti. É isso. Isso para mim é um grande drive de falar sucesso da comunicação. E aí eu vou até pegar o gancho desse case que eu trouxe, desses dois cases eu vou trazer, do papel. Como que a gente foi validar se aquilo tinha dado certo? Quando a gente ia nos pontos de venda, entenda, papelarias espalhadas por o beco de São Paulo, sabe? Não é a Calunga Avenida Paulista, é a papelariazinha do seu Zé, que compra há muito tempo, e a hora que você chegava e ele tinha comprado essa ideia, ele tinha entendido, check. Maravilhoso isso. É o que a gente precisa. E porque a gente sabe que dali eu já tenho um embaixador que vai contar essa história pra frente. Os contos clássicos, por que eles perduram até hoje? Porque ele foi passado. Ele vai passando. Não é só porque tá lá em livros e tudo mais, mas é porque foi contado várias vezes. Então esse telefone sem fio, né? Hoje em dia tudo é sem fio. Ele é muito importante nessa reverberação desse conteúdo de marca. É porque o storytelling e o branding, eles não têm um KPI. Eles não têm uma forma de você mensurar, assim, que é tangível. Que é matemática, óbvia, né? Acho que, assim, dependendo do caso, você pode até traçar, né? Algumas formas de mensurar, etc. Você vai traçar KPIs. Mas não é uma matemática clara, não é, né? Sim. E tem um tempo, né? Você começa a contar uma história e você precisa dar um tempo para que o consumidor, ele internalize aquela história que você está contando. Tem uma ansiedade... construção de longo prazo. É uma construção de longo prazo e é uma construção constante. Ela tem que começar. Ela tem que começar a ser contada. Sim. E começa dentro da empresa. As pessoas dentro da empresa têm que estar muito afiadas com essa história. Com certeza. Porque senão fica uma coisa totalmente desconexa. O seu cara lá de produto, o seu cara lá, ele tem que estar dentro dessa narrativa, porque isso vai ser o drive para a construção dele. E aí, de novo, daquilo que a gente falou, todos os pontos de contato. A comunicação interna, ela é extremamente importante. Total. Sim, o colaborador é um ponto de contato. Total. E ele tem que estar com essa mensagem consistente também. Exato. Todos os stakeholders, seja ele direto ou indireto, ele tem que estar muito alinhado.
É o que eu falei, brinquei do filme. Talvez ele não saiba na íntegra, mas ele sabe mais ou menos. Ele já ouviu falar. Ele... Entendeu? Ele tem um cheiro ali que é o que foi passado. E é por isso também que é o nosso papel como comunicadores e estrategistas trazer isso de uma forma muito simples. Para que possa ser passado de uma forma muito simples para frente também. O publicitário, ele envelopa tudo isso e coloca em uma frase. Exatamente. O impacto. Que é muito legal. Que eu acho que todas esses pilares, né, dessa boa comunicação, cada um tem um papel muito importante, né? Voltando para essa analogia do universo do audiovisual, o publicitário, ele dá o nome do filme, né? Sim. O criativo, ele faz ele traz o spoiler ali, ele traz muito um pouco do que você vai ver ali naquele trailer. Então ele traz aquela coisa, entendi, mas não entendi tudo, quero conhecer mais. E aí vão entrando outros personagens nessa grande narrativa que é a comunicação. Então quando eu falo disso, as pessoas generalizam muito o marketing. Você faz marketing? Cara, marketing é muito mais do que, né, só o fazer. Ele é pelo menos para mim, né, é um sentimento. Eu amo isso, eu amo tudo isso. Ficaria aqui horas falando. Não, eu acho que é isso, porque quando a gente fala de histórias que causam impacto, que conectam pessoas com marcas, no fim é emoção, né? Às vezes tem atributos racionais, mas você tá pegando ali numa emoção para conseguir conectar, envolver o consumidor, né? Que é aquilo, produto por produto bom, é o mínimo que você faz. Agora, a história que conecta mais, ela é o seu diferencial. Ela é o porquê eu vou comprar esse produto e não vou comprar esse produto. Quantas vezes a gente, como comunicador, marqueteiro, você está diante de uma gôndola, que você fala, cara, eu vou levar esse produto. Desculpa. Vou levar esse produto, nem eu sei porquê, mas fala mais comigo. Com certeza. Não é o melhor, não é o mais barato, não é o mais caro, eu não sei. Não é só a embalagem, é um produto que conversa mais comigo. Parece que eu estou ouvindo falar muito desse produto. Ou essa marca me diz alguma coisa que nem eu ainda sei. Isso para mim é o... Ela se conectou com você. Se conectou. E hoje, vocês concordam com isso? Que sim, isso é um diferencial? Com certeza. As marcas hoje estão tendo muito essa dificuldade de se diferenciar de fato. De fato. Gerar desejo de fato. Né? Quebrar e poder chamar atenção para elas de fato. Chamar atenção para a narrativa delas quando tem tanta gente querendo criar narrativa por aí, né? E eu vejo muito marcas se desesperando, né? A hora que vem... Coloca um monte de influenciador para falar, não sou contra influenciador. Eles fazem parte do todo. Mas não é somente. E é com estratégia. Com estratégia. Tem que ter uma estratégia. E eu vejo elas muito desesperadas. Vamos fazer promoção. Vamos abrir. Vamos ir para outro público. Para. Tem que pensar. Tem que ser pensado. Não é um eu acho. Né? Que eu adoro também quando o cliente vira para mim e fala assim, então, essa campanha não tá dando certo. Me conta. Até isso a gente tem que usar o storytelling. Fala, me conta então um pouco por que você acha que ela não tá dando... Não tá dando certo, não sei o que. Aí você vai puxando. Não, porque o meu vizinho viu, ele não gostou. Eu falo, mas não, seu vizinho é o seu público. Então vamos fazer uma marca para ele. Vamos convidar ele para essa reunião. Exato. Vamos trazer ele aqui. Quantos vizinhos você tem? Quantos iguais a ele você tem? Isso eu acho também muito importante, da gente ir, né? Vocês sabem, vocês também participam muito desse tipo de reunião, que você tem que meio que... aí eu acho que não é nem storyteller, tem que ser um psicólogo. Você tem que estar contornando, Você tem que ir contornando, você tem que me conta, me convence que eu quero ser convencido. Sim, você falou sobre promoções, ofertas, e outro dia a gente estava conversando, não sei se você vai lembrar disso, falando que tem uma marca que nós admiramos muito e que toda vez que a gente tem alguma conexão com essa marca, é pelo WhatsApp, recebendo promoção, WhatsApp de oferta. E assim, como isso se desconecta da história daquela marca? Porque é uma marca super de luxo, é uma marca premium. Mas que toda vez que ela tem a oportunidade de falar ali com a gente, ela tá falando sobre compre com desconto. E aí diminui a percepção de valor da marca. Você só vai querer comprar com desconto. Ela virou uma marca promocional. Sim. O preço dela, então, na verdade, é aquele.
né? Porque ninguém sobrevive só com promoção o ano inteiro. Exato. Né? Exato. E aí você fica muito condicionado a isso. Volto, isso tudo dentro de uma estratégia muito bem traçada, golaço. Tá Sim. tudo certo. Hoje a gente tem tantas marcas aí, principalmente com o e-commerce e tudo mais, tantas marcas que é assim. Sim. Entre compre, cupom e tal. Então, ou seja, só compra com preço cheio quem não tem acesso a esse tipo de informação. Porque o valor é aquele. Sim. Mas você descomoditizar hoje também é muito importante. É. Pedro, eu vou passar por umas rapidinhas, mas antes eu quero fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Como a gente está falando sobre histórias, storytelling, você é uma pessoa que, assim, sempre inspirou bastante a gente. A gente se conhece há, o quê? Mais de 10 anos, com certeza, muito mais. Mas... E, assim, acho que você foi muito disruptivo quando a gente era mais novo, porque você abriu uma agência muito novo. Enfim, acho que a sua história, assim, é pra lá de bacana também. Queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes alguma curiosidade sobre a sua história que ninguém sabe. Uau! Foi pego Deixa eu de pensar. surpresa. Pego de surpresa, uau! Cara, uma curiosidade sobre mim é que eu sou um contador de histórias desde criança. Eu nasci com esse dom. Eu considero um dom de verdade. Porque tudo na minha vida, até hoje, eu tenho que dar algum sentido. Um sentido não é nem só a questão, o propósito, tal. Não, mas assim, o que eu vou fazer com isso? Tipo, qual a história que eu vou contar desse copo? O que eu vou contar sobre ele? Por que é azul? Por que ele tá aqui? Ah, tá. Então isso eu já sei? Então tá. Agora eu vou começar a história do começo. Então eu tenho que saber esse que é muito deste livro, né? Que eu tenho que saber esse pra frente, onde eu quero chegar, para eu colocando os personagens, para eu ir convidando, pensando em cenário, pensando o que mais eu preciso para chegar até aqui. Então acho que esse ponto final, para mim, ele é a minha lupa, para onde eu miro, e isso para tudo, até hoje, né? A gente estava contando aqui nos bastidores. Desde escolher o local do meu escritório, da minha casa, eu tenho que ter bagagem para criar uma história em cima daquilo. Isso para mim é inegociável. E assim, para marcas. Então eu começo toda a conversa com clientes e tudo mais, perguntando, me conta a sua história. Porque é nessa história que eu me garanto que é aí que eu vou extrair informações que nem você sabe. Maravilhoso. Isso é muito você. Até, assim, o Instagram, seu Instagram pessoal, né? É muito você, é muito Tipo, o seu. meu Instagram, às vezes as pessoas perguntam, falam, como que você começou? Como que você pensou? Gente, eu pensei, eu vislumbrei isso antes de saber como fazer. Eu vislumbrei antes de qualquer coisa. Eu já sabia o que era, o porquê que eu queria fazer aquilo, onde eu queria chegar. E aí, isso foi também construindo, que é um ponto que eu falo, até entrando nesse ponto mais de cunho pessoal, eu falo muito que as marcas, hoje, né, como influenciador também, né, eu uso muito delas para construir essa minha narrativa. Então eu me apoio muito em marcas para eu construir essa minha narrativa. Então elas são personagens da minha história. Porque então, elas são, né? Elas são. Elas são. Por isso elas precisam de histórias tão fortes, porque as marcas são personagens das nossas histórias. Por isso que eu acho legal, assim, a gente tá sempre associado com marcas que a gente acredita. Com certeza. Né? Então, usando uma roupa, não só por usar, não só porque uma marca te deu ou pagou ou qualquer coisa do tipo, mas porque você acredita naquela história. Porque uma hora vai cair por terra. Para você, não é nem para os outros, não é nada disso, mas para você não vai ser sustentável, não vai ser confortável estar não vai ser aquilo. Autêntico. Não vai ser autêntico. Então isso impacta na sua narrativa. E não é só por influenciador, não, como qualquer pessoa. Então eu acho isso muito verdadeiro, honesto. Eu acho que é muito importante a gente, como pessoa também, saber discriminar. O que eu quero e o que eu não quero. Onde eu quero e onde eu não quero. Sim. Com certeza. Bom, vamos para os inks. Um bate-bola bem rápido, tá? Vou te falar mais... Calma. A mais difícil já foi. A mais difícil já então foi, tá bom, já então, foi. Vou falar alguma coisa e você tem que me responder, tá bom? Beleza. Uma marca. Apple.
Um Posso lugar justificar? que inspira. Pode. Eu gosto de Não vai justificar. justificar todas, hein? Não vou justificar Tá todas bom. não, mas é só Apple, porque assim, eu sempre faço essa pergunta para os clientes, eles falam assim, porque todo mundo fala Apple, tá? É unânime, né? Quando eu trago essa pergunta. A força de uma marca, A né? força de uma marca. Aí você vai perguntar, mas por que Apple, né? Ele fala, não, porque fatura muito, eu não sei o quê. Falo, cara, a minha escolha de Apple é porque ela pensa diferente. Ela vai pro simples, ela vai pro comum, onde ninguém tá olhando. Então, por isso. Sim, pro intuitivo, né? É. Eu amo Apple também. Um lugar que inspira. Minha casa. Aos sábados. Ensolarados. Maravilhoso. Um hobby. Pôr do sol, ver o pôr do sol. Uma pessoa referência. Nizam. Um produto indispensável. Meus livros. Uma peça de roupa. Tênis. Um livro. Já falei, né? Sim, com certeza. Eu amo também. É, Bíblia. Um Bíblia. filme ou série. Mad Men. Amo também. Que traz muito Amo. dessa bagagem do old school, mas assim, o que funciona. Total. E ali a gente tem muito aprendizado que funciona até hoje. Com certeza, que funciona na essência, do marketing, da propaganda. Eu amo Mad Men também. Tô com vontade, inclusive, de reassistir depois dessa conversa. Nossa, eu queria que continuasse. Com certeza. Don podia Draper, fazer uma- eterno. A gente podia fazer uma versão atualizada, imagina? Hoje com Nossa. celular, com computador. Que medo, aquele escritório ia pegar fogo. Nossa. Ô Pê, e pra finalizar, se você tivesse que deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes que querem trazer suas histórias à tona com uma narrativa forte e de impacto, envolvente, qual seria? Não abra mão da sua essência, não abra mão da sua verdade. Por mais que você ache que assim, ela é desinteressante, ela não vende. Com um bom profissional, tudo dá para vender, né? Dá para se fazer, igual eu trouxe aqui falando de água e papel sulfite, folha sulfite, né? Tudo é possível, desde que você não perca a sua essência, sua verdade mesmo. Acho que verdade é uma palavra que todo mundo tem que buscar. Verdade. Com certeza. Muito obrigada, Pedro. Foi super inspirador e eu espero que tenha inspirado vocês também. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí. Que seja longevo esse podcast. Amei essa parceria. Obrigada, Pedro. Foi muito bom. Obrigado, Uma gente. troca super valiosa. Você passa um pouco por osmose dessa sua criatividade, desse seu amor pelo marketing, pela publicidade. Então, foi muito bom. E continuem conectados às nossas redes para saber mais sobre o Ink Conecta. Em breve temos mais convidados e mais episódios para vocês. Obrigada. I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch,